Breaking news, notícia de última hora, gente, tá? Eu diria, na verdade, um plantão urgentíssimo, gente, tá? Ministro acabou de ser assassinado agora, neste exato momento. Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa tragédia que acabou de ser confirmada, gente, tá? Ministro acaba de ser assassinado. Tudo o que aconteceu, o que levou a este assassinato, eu vou trazer a informação completa nesse boletim. Tem também aqui o Eduardo Bolsonaro, que acaba de fazer um alerta gigante sobre possibilidade de tentarem assassinar o Flávio Bolsonaro. Após tentarem assassinar o Donald Trump lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro faz um alerta gravíssimo sobre tentativa de assassinar o Flávio Bolsonaro aqui no Brasil. E por que o Eduardo Bolsonaro está trazendo esse alerta? É mais preocupante ainda, é claro que eu vou trazer essa informação também completa para vocês. E o Lula, gente, tá? Enlouqueceu de vez. Lula acaba de declarar guerra contra Donald Trump. E eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes. Claro, gente, além dessas, outras várias informações vão estar aqui a partir de agora. Clima extremamente tenso, tá, gente? Tá, eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos, porque tem muita informação gravíssima para trazer a partir de agora para vocês. E, de início, deixa eu trazer aqui o Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, trazendo um alerta muito grave, tá? Tentaram assassinar o Donald Trump nos Estados Unidos e a gente vai precisar de proteção em dobro em cima do Flávio Bolsonaro aqui no Brasil. Assistam que vocês vão entender, gente, tá? Essa questão toda aí, de novo, uma tentativa de assassinato contra o presidente Trump, que foi tentativa, que só não foi colocada adiante, porque as forças de segurança entraram em campo e conseguiram deter uma pessoa armada que estava correndo em direção ao presidente dos Estados Unidos. Imagina você, para fazer bem o quê, né? E a gente relembra todos aqueles casos em que o Miguel Uribe da Colômbia, né, no passado vários outros que o Pablo Escobar fez lá na Colômbia, o presidente Bolsonaro no Brasil, né, o Villavicencio no Equador e tantos outros pelo mundo, né, sempre de direita, que são alvo desse tipo de coisa, né? Então, isso relembra até, talvez, relembra não, né? É um alerta até para que o próprio Flávio Bolsonaro, sim, tenha que redobrar a sua segurança. Ou vocês acham que tem gente que não tentaria matá-lo para evitar que ele fosse eleito? Essa questão toda aí... Muito grave, né, gente? Extremamente grave esse alerta aqui do Eduardo Bolsonaro. Eles estão tentando eliminar, né, a oposição, ainda mais quando eles enxergam que aquele candidato tem potencial para vencer a eleição. Vocês viram o que tentaram fazer com o Bolsonaro. Vocês viram o que tentaram fazer com o Donald Trump nos Estados Unidos. Agora, mais uma vez, contra o Donald Trump. E todo cuidado é pouco, gente, porque o Flávio Bolsonaro, ao que tudo indica, vai ser o presidente do Brasil a partir de janeiro de 2027. Vocês têm noção de quantos esquerdistas malucos, de repente, pode ir lá e tentar fazer o pior? Então tem sim, isso aqui é um alerta do Flávio Bolsonaro, tem que se redobrar, gente, tá? A segurança em torno de Flávio Bolsonaro, ainda mais o Flávio Bolsonaro que tá aí subindo, né, de forma avassaladora aí nas últimas pesquisas, deixando o Lula aí comendo poeira. É muito importante que o Flávio Bolsonaro tenha uma segurança triplicada, nem redobrada, né? Triplicada, sempre com colete à prova de balas. Isso é muito importante. Muitas pessoas pensam, mas é exagero. Não é exagero, gente. Trata-se do futuro presidente do Brasil. Tem que cuidar desse homem. Assim como a gente estava cuidando do Bolsonaro quando ele ia ali para as manifestações, né? Para aquelas manifestações lá na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, em Brasília. Tem que cuidar, gente. A gente não sabe o que passa na cabeça desses malucos. Eles são capazes de tudo. Olha o que aconteceu com Charlie Kirk, gente, tá? Em, acho que setembro, lá nos Estados Unidos. O cara foi, assim, eliminado a queima-roupa. Esses esquerdistas são doentes. Eles são capazes de tudo para ver a esquerda no poder. Nem que para isso eles tenham que ir às últimas consequências e ir lá assassinar e matar mesmo assim
a sangue frio, como eles fizeram lá com o Charlie Kirk. É muito importante, muito grave esse alerta que o Eduardo Bolsonaro acabou de fazer. Flávio Bolsonaro tem que se proteger, tá? Redobra a segurança, que todo cuidado contra esses psicopatas aí é pouco, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais informação aqui para vocês. Nosso querido mestre Alexandre Garcia acabou de ter acesso aqui a uma notícia bombástica. Lula está desesperado porque sabe que vai perder para Flávio Bolsonaro. Aí, vejam o que o Lula está tentando fazer para tentar reverter as pesquisas, gente. Isso para mim é desespero. O Lula está desesperado. Assistam que vocês vão entender. O PT está cobrando o código de ética do Supremo. E está indo, então, para o lado do Fachin e contra o Dino. Porque o ministro Dino está com uma proposta que traz embutidas críticas ao projeto de Fachin, de código de ética, e dá mais poder ao Supremo. Para o Supremo ter mais poder, tem que perguntar para o povo se o povo quer dar mais poder para o Supremo. A gente está vendo nas pesquisas que, ao contrário, o povo cada vez confia menos no Supremo. A falta de confiança já passou da metade. Por causa da atuação do Supremo, que devia enquadrar as leis na Constituição e não enquadrar a Constituição nos desejos do Supremo. A Constituição é intocável. A Constituição só pode ser tocada, se não for cláusula pétrea, por aqueles que têm poder constituinte, que são os nossos representantes do Congresso Nacional. E por isso terão que votar em dobro sempre uma mudança na Constituição, né? E o quórum tem que ser sempre, o número de votos tem que ser sempre de 60% do total de cada casa. Então, e código de ética, sabe para que vai servir? Para fazer a moda por alguns anos. Para tirar os penduricalhos, tirar os parentes, fechar os escritórios dos parentes, né? Que tá pulula assim. Os advogados se queixam da concorrência desleal dos escritórios de parentes, né? Aí faz uma devassa, uma caça às bruxas. E depois passa o tempo e todo mundo esquece e volta a ser tudo de novo. Pelo menos é o que eu tenho visto nesse tempo de vida desde 1940. De Avignon, França, Alexandre Garcia. Gente, tá? É o Alexandre Garcia revelando o desespero do Lula. Agora o Lula é anti-STF, agora ele quer o código de ética, agora o Lula tá enfrentando até o Flávio Dino. Quem diria, gente? Tudo em nome do poder, o que o Lula não é capaz de fazer para se perpetuar no poder. Agora o Lula não tá copiando, né? Tá copiando e colando a oposição. A onda agora é atacar o STF, agora é defender o código de ética, agora é defender o fim, né, do mandato vitalício para ministro. Gente, o Lula tá se convertendo. Mas o Lula tá se convertendo porque agora ele tá se tornando um homem íntegro, justo, honesto. Claro que não, gente. O Lula só pensa em uma coisa na vida dele, em se perpetuar no poder. Aí faz-se de conta que agora ele está combatendo os exageros do STF, mas só até passar a eleição. Depois, o Lula volta a lamber as botas dos ministros do STF, que foi o que ele sempre fez na vida dele, né, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Inclusive, um vídeo bombástico que explodiu na internet nas últimas horas, e realmente tem motivo para esse vídeo ter explodido. Dom Adair define Jorge Messias, tá? O que o Lula tá louco para colocar lá dentro do STF. Diz que ele é um Gente, questiona se senadores vão sujar a mão de sangue. Eu tô chocada com isso aqui, gente. Vejam o que o Dom Adair acabou
de expor contra o Jorge Bessias do Lula. Se os senadores da República, tá, que vão sabatinar o Jorge Bessias, assistir esse vídeo aqui, se eles votarem a favor do Bessias, eles vão sujar as mãos de sangue. Foi o Dom Adair que disse aqui, gente, tá? Vejam só. Tem um senhor que está sendo indicado aí para ministro do Supremo Tribunal. Ele é evangélico, mas eu já vi notícias dizendo é um abortista. Será que os senadores cristãos que pensam no céu e no inferno vai querer sujar suas mãos clicando num voto favorável a esse senhor? Ouvi dizer que ele já falou até com um bispo que não é, mas a voz do estranho a gente conhece. Eu espero que o bispo que tenha o ouvido tenha sentido se a voz era do bom pastor ou do mal que fala no lugar dele. Então essas coisas, meus irmãos, nós não queremos. O estranho está aí, através do feminismo, através do comunismo, através do sexo livre, através da mentira, através de promessas enganadoras, está tudo aí. O estranho fala também através dos partidos abortistas. Ah não, o aborto pode fazer, a mulher é livre. Mas não é de Deus. Bom, quem faz, tudo bem, com as consequências, mas nós católicos, eu estou falando para católicos aqui, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar que uma criança que está no ventre seja abortada. Tá aí, gente, discurso muito, muito forte do Dom Adair, gente, tá? Ele detonou o Jorge Bessias e ainda de quebra mandou recado pro Lula, né, com falsas promessas, gente, tá? Qual é o político que mais prometeu e não cumpriu aqui no Brasil, gente, tá? Na minha opinião, na minha humilde opinião, é Lula da Silva, porque o que esse homem promete durante as campanhas, então, meu Deus do céu, gente, que o Lula promete mundos e fundos para Deus e o mundo. Aí quando ele senta lá na cadeira da presidência, a única coisa que ele foca, a única coisa que ele faz é enfiar imposto no lombo do povo brasileiro. É a única coisa que o Lula faz de melhor. Ferrar e lascar com a vida do povo brasileiro. E colocando Jorge Bessias no STF, mais uma vez o Lula pode ferrar e lascar com a vida do povo brasileiro. Depois desse vídeo aqui, eu que já tinha minhas ressalvas, né, contra o Jorge Bessias, meu Deus, eu tô estarrecida, gente, tá? Agora eu fico imaginando, né, os senadores que vão sabatinar o Jorge Bessias depois de ver aqui esse vídeo, será que vão ter a coragem de votar no Jorge Bessias, sujar as mãos? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? E não vai ser só essa herança maldita que o Lula pode deixar para o povo brasileiro, não, gente. Tem mais uma herança maldita do Lula que pode acontecer. Que, ao que tudo indica, é o Flávio Bolsonaro que vai herdar. Flávio Bolsonaro pode herdar uma dívida pública, ó. Tá na Veja Negócios. Saiu na Veja, gente, tá? Se saiu na Veja, aí é humilhação em dobro pro Lula, né? Dívida pública avança sobre Lula, que transfere bomba fiscal para a próxima gestão. Ou seja, Flávio Bolsonaro vai ter uma bomba gigante para resolver quando ele entrar na presidência da República. Tá aqui a matéria. Até o último dia do cargo, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deixou a pasta em março para disputar o governo de São Paulo, criticou repetidas vezes, né, o fardo da herança fiscal que o governo Lula teria recebido em 2023 do antecessor Bolsonaro. Na narrativa petista pela própria Veja, hein? Na narrativa petista, o que veio antes explica as dificuldades para reorganizar as contas públicas ao longo de todo o mandato. Os excessos da gestão anterior são inquestionáveis.
segundo aqui a matéria, mesmo se considerando os investimentos de emergência feitos durante a pandemia. A matéria esqueceu que teve uma pandemia na época do Bolsonaro, né? Então tá aí. A combinação de gastos em forte expansão, com contas no vermelhos e juros elevados, forma uma equação com consequência previsível, o aumento da dívida pública. Não por acaso, o endividamento do Estado brasileiro cresce em ritmo e nível comparáveis apenas aos momentos mais agudos de crise com a pandemia em 2020 e a recessão de 2015 e 2016. As projeções da própria equipe da Fazenda, apresentada com o projeto, o PLDO, para 2027, confirmaram o que já se sabia. A dívida seguirá em trajetória de alta por boa parte do próximo mandato e só começaria a recuar em 2030. Isso aumenta a percepção de risco e leva a juros mais altos, afirma Bruno Funchal, ex-secretário do Tesouro e atual presidente do Bradesco. É a herança maldita, né, que o Lula vai deixar para o próximo presidente da República. Isso aqui, gente, é a matéria da Veja comprovando a tragédia e o câncer que o Lula é para o Brasil. Pessoal, eu queria que vocês largassem tudo o que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção aqui nesse vídeo bombástico que, na verdade, essa entrevista que saiu aqui do Valdemar da Costa Neto, e logo em seguida o Ricardo Salles veio aqui e detonou o Valdemar da Costa Neto. Qual é o motivo dessa treta, gente? Eu queria que vocês assistissem e colocassem aqui embaixo nos comentários quem vocês acham que tá certo e quem vocês acham que tá errado, tá? O Valdemar da Costa Neto concedeu entrevista para o Pânico lá, fez algumas observações, alguns planos, algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que ainda vão acontecer, e o Ricardo Salles veio e detonou o presidente do PL. Assistam o vídeo e coloca aqui embaixo quem vocês acham que está certo e quem está errado. Assistam com muita atenção. Esse vídeo é uma resposta à entrevista do presidente Valdemar da Costa Neto ao Pânico na data de ontem. Eu recebi um trecho em que ele fala da candidatura ao Senado, da disputa em São Paulo e da minha saída do partido. E eu queria dar essa resposta para todos que assistiram àquela entrevista e estão me perguntando. Enquanto nós não fizermos o presidente da República, nós não faremos o presidente do Senado. Que história é essa, não faremos presidência do Senado? O PL, por orientação do Valdemar, fechou questão em torno da candidatura do Alcolumbre. Um dos partidos responsáveis pela eleição do Alcolumbre hoje foi o PL, assim como fechou questão na eleição do Mota para a Câmara dos Deputados. Portanto, dizer que não tem nada a ver com a presidência atual do Senado é uma mentira. Inclusive, ficaram com as duas primeiras vice-presidências. Ficaram com a primeira vice-presidência do Senado, onde puseram um senador que só vota com o PT, e puseram também a primeira vice-presidência da Câmara, um deputado que inclusive já foi candidato pelo PT e que apoia o PT e, dizem os jornais, tem até cargos no governo do PT. Por isso que nós não podemos perder essa eleição. Para dar uma chance para o país voltar a crescer. Olha, o Valdemar e a turma do PL antes do Bolsonaro dizendo que querem dar uma chance para o Brasil prosperar, eu acho que a turma está com problema de memória, né? Realmente é difícil de ouvir uma coisa dessa. O Salles está bravo porque ele saiu do PL. Valdemar, eu não estou bravo porque eu saí do PL, você está enganado. Eu dei graças a Deus de sair no PL, porque eu cansei de ver deputados do PL fazendo esquema com emenda. Aliás, o Flávio Dino, acho que mandou caçar 3 dos seus colegas. Vi um monte de deputados do PL votando com o governo, votando com o PT, defendendo o Lula e atacando o presidente Bolsonaro. Aliás, teve um aí que você falou que ia expulsar, pelo que eu saiba, não expulsou. Mas não é um nem dois, não, são muitos. 1/3 do PL na Câmara dos Deputados vota com o governo. E muitos deles têm cargos com o governo, e muitos deles estão fazendo esquema com emenda do governo. Tanto que 3 foram pegos, e tem outros aí sendo investigados, justamente por causa de fazer esquema no governo do Lula. Ele seria o nosso senador hoje. Essa conversa de dizer que seria nosso senador só compra quem não te conhece. Você, na eleição municipal em São Paulo, preferiu ficar com o Ricardo Nunes, do Centrão, que tinha Marta Suplicy, Soninha, um monte de escândalo e denúncias de corrupção, as máfias todas dominando a Prefeitura de São Paulo. Aliás, outro dia saiu um escândalo aí na Secretaria de Cultura, ou Empresa de Turismo, SP Tours, uma dessas aí, né? Justamente o candidato que eu falei, não se alia a esse candidato. Você tem o 3º deputado mais votado da cidade de São Paulo no teu partido, alguém que foi ministro, secretário de Estado, e você mesmo assim preferiu aliança com o Centrão para continuar comandando Secretaria de Meio Ambiente, subprefeituras e outras
outras alianças mais que a gente deve imaginar. Portanto, não venha com essa história de que seria nosso senador, porque eu sei bem que esse tipo de negociação em que se pretende fazer negócio, a gente sabe que comigo não tem negócio. Não teria na prefeitura, não teria no Senado, não teria em lugar nenhum. Agora tá no Novo, vai sair candidato a senador pelo Novo, não tem tempo de televisão, não tem nada. O Partido Novo pode não ter tempo de televisão, não ter rádio, não ter esse fundo partidário que nós bolsonaristas demos a vocês, valdemaristas, porque pelos seus deputados valdemaristas, vocês não teriam fundo nenhum. Veja que foram os deputados bolsonaristas que fizeram o grande volume de votos e que puxaram na eleição os seus deputados valdemaristas. Mas o Novo não tem televisão, não tem fundo partidário, não tem TV, mas tem uma coisa muito importante, que é decência, que é vergonha na cara, que é atitude. E deixa eu te dizer, segundo a Folha de São Paulo, portanto insuspeito, é o partido que mais consistentemente vota matérias de direita, tanto na Câmara quanto no Senado. Enquanto seus deputados e senadores, muitas vezes, aliás, inúmeras vezes, votam com o PP, o Novo vota como acredita, a direita conservadora. Fez uma bobagem. E ele, o que aconteceu? Poderia ser senador agora? Não vai ser, porque não tem voto para isso. Olha, Valdemar, quem não tem voto é o seu pupilo, como chamou o Metrópolis. O seu pupilo, segundo a Paraná Pesquisa, que aliás é muito ligado ao teu partido, está dizendo que eu tenho mais de 12% de votos a mais do que o seu pupilo que você pretende fazer senador em São Paulo. Ou seja, se o Paraná está dando 12% de diferença de votos para mim, a mais do que o seu pupilo, eu tenho muito mais voto do que o seu pupilo. Pode ter certeza, a direita em São Paulo sabe muito bem quem eu sou. Estou há 20 anos defendendo a direita consistentemente, honestamente, coerentemente. E ninguém vai vir aqui dizer que um representante do Centrão, que se elegeu presidente da Assembleia Legislativa fazendo acordo com o PT, igualzinho que vocês fizeram com o Mota e com o Alcolumbre, é representante da direita. Faça-me o favor. Meu Deus do céu, gente, tá? Vocês me enviaram esse vídeo lá no meu direct do Instagram. Eu tinha assistido ele até a metade, eu confesso pra vocês. Eu tô chocada com isso aqui, gente. Com as declarações do Ricardo Salles. Tinha coisa aqui que eu confesso pra vocês que eu não sabia. Não sabia. Inclusive, eu vi um vídeo do Ricardo Salles, foi hoje de manhã, dele dizendo que os deputados federais mais votados em São Paulo foi Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro e ele, né, Ricardo Salles, puxou mais um monte de, né, porque tiveram muitos votos, isso acaba puxando outros parlamentares. E nesse puxar de votos, eles acabaram trazendo o valdemarista Tiririca, que só vota com Lula da Silva. Tiririca, que só vota com Lula da Silva, só se tornou deputado federal porque foi puxado pelos votos dos bolsonaristas, do Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e do Ricardo Salles. Os três bolsonaristas, tá? Puxou valdemaristas. Um exemplo que ele deu, que valdemarista é esse? Tiririca. Tiririca não é bolsonarista, ele é valdemarista. Isso aqui, gente, foram palavras do Ricardo Salles, que hoje está lá dentro do Congresso Nacional e só vota com Lula e o PT. Eu tô chocada com isso aqui, gente. Gente, pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado com os falsos bolsonaristas. É isso que eu venho alertando todos vocês. Muito necessário essa fala do Ricardo Salles. A gente precisa tomar muito cuidado com os falsos bolsonaristas, tá? Esse exemplo foi o que ele deu, inclusive em outro vídeo, que o Tiririca, que é do PL, só vota com Lula, com o PT, com a esquerda, na sua grande maioria das vezes. Então não é bolsonarista, é valdemarista. Agora, aquela questão, né, do PL ter apoiado o Davi Alcolumbre, tinha muitos que criticaram, muitos disseram, não tem outra escolha, tem que ser, porque a gente tem que pegar a mesa diretora. É uma sinuca de bico que tava o PL naquela época, que eu vou falar pra vocês, gente, tá? Muito difícil tomar uma decisão e agradar a todos, né? Se você toma uma decisão de não colocar o Davi Alcolumbre e sem pegar mesa diretora, iria deixar uns chateados. E a escolha que o PL fez de apoiar o Davi Alcolumbre, mesmo sabendo que o Davi Alcolumbre só ia agir do outro lado, também deixou muita gente furiosa e nervosa. Então ali, de qualquer forma, ia sair gente chateada e magoada daquela situação. Política, gente, é um game político que
Nem sempre se ganha, não se ganha em todos os jogos, né? É como se fosse uma Copa do Mundo. A gente não ganha em todos os jogos. Ganha aqui, perde ali. E agora, com esse vídeo aqui, eu tô chocada, gente, tá? Se vocês não entenderam as traições que acontecem dentro dos partidos, assistam novamente. Volta o vídeo mais um pouquinho. Assistam novamente, porque o que o Ricardo Salles expôs aqui é que tem traições acontecendo dentro do PL. Isso é muito, muito grave. E agora, gente, decisão do ministro Alexandre de Moraes. Moraes, a bruxa tá solta, né? Moraes manda prender integrantes do núcleo 2 do suposto golpe que nunca aconteceu. Tá aqui a informação. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que os réus do núcleo 2 comecem a cumprir as penas que receberam. O julgamento terminou em 16 de dezembro do ano passado e os envolvidos tentavam questionar trechos da decisão. O grupo tem como membros o ex-diretor da Polícia Federal, Silvinês Vasquez, a quem foi determinada a pena de 24 anos e 6 meses de prisão, Felipe Martins, que já se encontra, né, lá dentro da prisão, ex-assessor internacional do Bolsonaro, o coronel Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, e Marília Ferreira, que integrou o Ministério da Justiça, e o general Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Todos esses vão cumprir as suas penas, segundo o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E agora, gente, Lula definitivamente enlouqueceu de vez. O Lula realmente está cavando uma briga com Donald Trump. E a gente sabe muito bem o motivo, né? O governo Lula queria expulsar outro agente americano, mas o Itamaraty barrou a ideia do governo Lula. Lembrando que quando se fala em governo Lula, gente, tá? Nada dentro do governo Lula acontece sem o aval do Lula, sem a autorização do Lula. Tá aqui. Além do adido americano, né, o Michel Williams-Meyer, que deixou o Brasil nesta última sexta-feira, o governo de Lula da Silva queria retirar as credenciais de outro agente dos Estados Unidos que atua no país. Apesar de ter sido temporariamente barrado pela Polícia Federal, o americano teve suas credenciais restituídas. As informações foram apuradas pelo Estadão. Segundo o jornal, o Ministério das Relações Exteriores teria ponderado sobre a falta de reciprocidade na resposta brasileira à expulsão do delegado da polícia, o Marcelo Ivo, aquele lá que foi expulso dos Estados Unidos. E em forma de retaliação, o governo Lula queria expulsar de volta queria retalhar 2 agentes dos Estados Unidos aqui. Na visão do Itamaraty, a expulsão de 2 agentes americanos poderia ser vista como uma escalada diplomática no governo brasileiro na crise. Segundo a chancelaria, havia o risco de Washington que eles interpretassem a retaliação para além da reciprocidade defendida por Lula. Deram um conselho, aí o Lula foi lá e desistiu. Mas, como retaliação, como vingança contra o governo Trump, ele queria expulsar 2 agentes americanos aqui do Brasil. O que é que vocês acham que o Lula pretendia com essa decisão? E agora, gente, breaking news, notícia urgentíssima, plantão urgentíssimo, gente, tá? Ministro foi assassinado, gente. Essa notícia foi confirmada aqui nesse dia de hoje. Em Mali, gente, tá? O ministro da Defesa morreu em ataque de rebelde, gente, tá? É esse que está aparecendo aqui, ó, na sua tela, gente. Inclusive saiu aqui também no Metrópolis, ó. Grupo ligado à Al-Qaeda ataca governo do Mali e mata o ministro, gente. O ministro foi assassinado a queima-fogo, meu Deus. Um grupo ligado à Al-Qaeda lançou uma ofensiva coordenada no Mali neste último sábado, atacando bases militares e aéreas próximas à capital Bamako. De acordo com o jornal,
Durante o confronto, o ministro da Defesa do Mali, o general Sadil Camara, foi morto, gente. Ele foi assassinado. Em um comunicado, a organização de grupo de apoio do Islã e aos muçulmanos, eles afirmaram que tinha realizado os ataques em todo o Mali em uma operação conjunta à Frente de Liberação de Azawad. Grupos armados terroristas ainda não identificados atacaram na manhã deste sábado alguns pontos e quartéis da capital e do interior do Mali, afirmou o exército. E o resultado foi realmente o assassinato do ministro da Defesa. Essa notícia chocou o mundo inteiro, gente, tá? Grupo ligado ao Al-Qaeda ataca governo do Mali e mata o ministro. O ministro foi assassinado. Esse que está aqui, ó, na sua tela. Ele foi assassinado por um grupo de terroristas, segundo o governo. Tá aí, gente, tá a notícia atualizada. O trem tá feio, né, gente? Tá? Tentaram assassinar o Donald Trump nos Estados Unidos, agora mataram o ministro. Meu Deus do céu, tô chocada com isso aqui.